Segundo Pedro capítulo 2, verso 19, a palavra de Deus diz assim, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Talvez o símbolo mais importante de escravidão são essas correntes que atam as pessoas às suas próprias concupiscências. Isso é o que faz o diabo. E Jesus veio a arrancar essas correntes das mãos dos seres humanos para dar-lhes a verdadeira liberdade. Nós vamos falar agora na lição número 11 e o título dessa lição é Falsos Mestres. Vamos falar de 3 assuntos especificamente. Em primeiro lugar, a estratégia do diabo frente à verdade, diante da verdade. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre aquela atuação de Deus frente ou diante do mal. E finalmente, nós vamos falar sobre como podemos nos livrar da corrupção. Tudo bem? Vamos começar então com a primeira parte, estratégias do inimigo contra a verdade. Este assunto é muito importante, por quê? Porque quando o Deus estabelece uma verdade, o diabo também estabelece uma falsa verdade. Isso é imitar as coisas de Deus para distorcionar as coisas de Deus. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, diz: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Imaginem vocês, não é que abertamente o diabo atua, ele dissimuladamente, camufladamente introduz heresias, mentiras, para poder confundir as pessoas. Por isso que nós deveríamos estar atentos, velando e orando permanentemente, vigiando e orando permanentemente. Agora, como podemos reconhecer esses falsos mestres, esses falsos ensinos que eles nos dão nesse dia a dia que nós temos na vida? Vamos começar então repetindo as palavras de 2 Pedro, capítulo 2, verso 10 ao 12. A Bíblia diz, por exemplo, primeiro, esses falsos mestres são especialistas, primeiro, difamando e blasfemando. A característica deles não é uma característica bondosa. Difamam e também diz aqui, blasfemiam. Em segundo lugar, também no verso final, 12, diz que eles são arrogantes, cheios de orgulho, como que sabem tudo e todo mundo está mal, eles são os únicos que estão bem. Em terceiro lugar, detrás de tudo isso, há pecados escondidos, ocultos. Por exemplo, adultério. E há avareza, porque eles estão querendo sempre ganhar, tirar algum benefício de todo o que eles fazem. Finalmente, 2 assuntos que nós consideramos que são a raiz do problema dos falsos mestres. E isso está em 2 Pedro 2,10. Anotem bem, diz a corrupção e também o desprezo pelas pessoas. Isto é uma característica muito usual. Quando as pessoas são egoístas, orgulhosas, desprezam os demais. E em segundo lugar, corrupção. Tudo aquilo que é santo é corrompido, é parecido à verdade, mas não é verdade. Está corrompido a vida deles e os ensinos deles. Agora, vamos a um segundo assunto, a atuação de Deus diante do mal. Como Deus atua, como Deus age na história perante o mal. Nós todos sabemos que Deus odeia o pecado, ama o pecador. Mas no final das contas, quem se une ao pecado e permanece no pecado será destruído, diz a palavra de Deus. Deus leva a sério a questão do pecado. Muitas pessoas levam com liviandade, leveza, este assunto do pecado nunca jamais deveria ser considerado assim, de uma forma tranquila e sem importância. Deus quer que nós possamos ver as coisas pecaminosas com seriedade e encará-las diante de Deus. Judas capítulo 1, verso 4 ao 19 e depois 2 Pedro 2, 1 ao 37, são passagens que são muito parecidos. Por que se repete, pensam alguns? Por uma simples razão. Cada vez que Deus repete um assunto é porque Ele está querendo nos dizer que é algo muito importante e vale a pena prestar atenção. Agora então,
quais são alguns exemplos que nós encontramos na palavra de Deus de como Deus agiu na história frente ao mal? Vocês sabem que, em primeiro lugar, é a destruição do mundo por meio do dilúvio. Lembra vocês? Deus atuou de uma forma forte perante uma humanidade que se tinha rebelado perante de Deus. Depois a Bíblia coloca o exemplo também da prisão dos anjos, né? Que foram enviados para o juízo. É decir, Deus não poupou a vida daqueles que se rebelaram, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Também a Bíblia fala sobre a incineração de cidades como Sodoma e como Gomorra, juízos que vieram quando as pessoas se rebelaram e tiveram atitudes contra Deus especificamente e contra os mandatos de Deus. Agora, tudo isso indica que Deus não convive com o pecado, que um dia Deus vai destruir o pecado e que se nós nos unimos ao pecado, Deus também destruirá as pessoas que se vinculem com o pecado. Por isso que Deus chama o arrependimento. Deus está querendo exercer seu poder de juízo. E juízo na Bíblia não é destruição, é salvação. E por isso Deus trabalha intensamente nisso. Um terceiro assunto que nós estudamos nessa lição dessa semana é o remédio. Como Deus age, então, agora, para poder livrar-nos da corrupção. E eu acho que sem esta última parte, nossa lição seria não tão boa na semana. Eu acho que 2 versos da Bíblia não podem deixar-se de lado. 1 Coríntios 10:13 e Mateus 6:13. 1 Coríntios 10:13, todo mundo conhece, diz: Nos sobrevirá, não virá para vocês tentação que não fosse humana, diz a Bíblia. Mas Deus é fiel e não permitirá que seus filhos possam ser tentados além das vossas forças, além de nossas forças possam suportar. Deus jamais vai permitir que uma criatura possa ser vencida por uma tentação que ele não pode resistir, porque juntamente com aquela tentação ele vai dar a saída para que nós possamos enfrentar e vencer as batalhas. Deus tem poder para dar às pessoas que buscam enfrentar as tentações e vencê-las. Mas quando uma pessoa não procura Deus em meio à tentação, cairá e será acorrentada em aquele pecado. E então Deus descerá para poder oferecer liberdade. Mas enquanto há tempo de graça, nós podemos clamar e pedir a ajuda de Deus. E outro verso lindo que está na Bíblia, Mateus 6:13, que tem que ver com aquela oração, diz: E não vos deixeis cair em tentação. É uma oração nossa que nós devíamos pedir a cada dia: não me deixes cair na tentação. Deus responde: você não quer cair na tentação? Peça a Deus e Deus te vai libertar para que você não caia, para que você não seja acorrentada e possa ficar presa naquele pecado. Deus tem poder para isso. Vamos terminar com 2 aplicações específicas. Em primeiro lugar, liberdade em Cristo é diferente que libertinagem. O libertinagem é um evangelho barato, sem obediência, sem pureza. A liberdade em Cristo tem que ver com obediência, com pureza e andar sempre nos caminhos de Deus. Pense nisso. Em segundo lugar, devemos orar. Eu penso que nós devemos orar por nossos líderes, porque eles sofrem muita tentação e prova. Por quê? Porque eles são os que guiam. A Bíblia diz que se alguma pessoa que leva uma pessoa menor para cair, é melhor que coloque alguma coisa em sua cabeça, porque ele vai afundar no fundo do mar. Devemos orar por nossos líderes para que eles possam ser firmes e liderar-nos espiritualmente pelos caminhos corretos. Eu queria terminar este esboço mencionando um assunto na criatividade. Como podemos ser a contraparte do mal?
Nós não fomos chamados apenas para poder fazer as coisas bem, sino para ir e resgatar as pessoas que estão acorrentadas e ajudar a Jesus a tirar as correntes, porque Ele que tira as correntes, mas Ele usa pessoas. Por isso é que eu creio de todo o coração que a igreja é uma luz e deve levar as pessoas para tirar-nos do mal. Eu quero orar por isso, para que você seja esta semana um instrumento para libertar pessoas da escravidão do pecado. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Talvez tenha um pai que queira ajudar seu filho, talvez tenha um vizinho que queira ajudar seu outro vizinho. O Senhor tem poder para isso. Nos ajuda a ser agentes teus para libertar pessoas da escravidão do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.